Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre 15 tipos de católicos. Preste bem atenção se você se enquadra em um desses tipos de católico. Vamos lá então com estes tipos. O primeiro tipo de católico, o católico de censo de pesquisas censitárias. É aquele católico que só foi batizado na igreja, nunca mais colocou os pés na igreja católica, mas quando tem o recenseamento, o censo, ele se identifica lá para o recenseador como católico. Quando pergunta a religião dele, ele diz que é católico, que é uma pessoa católica. Mas ele nunca colocou os pés na igreja, ele não sabe nem onde fica a igreja no bairro que ele mora. Mas se perguntar qual é a sua religião, ele se identifica como católico. Número 2, católicos de ocasiões especiais. Quais são esses católicos? Católicos de missa de sétimo dia, católicos de casamento, católicos de cerimônia de batizados, católico de ocasiões como essas, é que ele aparece na igreja. Fora isso, ele também não coloca os pés na igreja, não sabe o que acontece com a igreja, não conhece a igreja, não conhece quem é o padre da sua paróquia, não conhece os outros paroquianos, ele só vai nessas ocasiões. O dia de sétimo dia, o dia que alguém é batizado da família, quando é convidado para um casamento, são nessas ocasiões. Esses nós chamamos de católicos de ocasiões especiais. Depois nós temos também católicos de final de semana. É aquele católico que não perde missa nos finais de semana, mas só vai à missa. Ele não tem nenhum compromisso com a igreja. Boa parte desses católicos são dizimistas, mas não sabem como funciona a igreja, não sabem por que contribui com o dízimo, não sabem que a igreja tem toda uma estrutura de gestão, de trabalho, de missão. Ele vai à missa e pronto, não tem mais nenhum compromisso. Depois nós temos também católicos de práticas devocionais. Esses católicos também não costumam frequentar a missa nas suas comunidades de origem, nas suas paróquias, mas eles gostam de romaria. Vão à romaria nos santuários, vão à romaria em lugares onde ouviu falar que tem aparição de Nossa Senhora, em lugares que aconteceu milagres, fazem promessas, pagam promessas, levam ex-votos para depositar na sala dos milagres, nos santuários, mas não têm vida ativa na sua comunidade. Muitas vezes gostam até de batizar os filhos nesses santuários, nesses locais que frequentam como devoção. São católicos do catolicismo popular, rezam o terço, têm orações tradicionais, mas não são muito de missas, não são muito de frequentar a igreja, de ter uma participação mais assídua. Depois nós temos também católicos de redes sociais. Essa é uma nova categoria de católicos. Católicos virtuais, nós podemos dizer. Esses fazem muito barulho nas redes sociais. Esses são muitas vezes contra o Papa, são contra posturas da igreja, mas se perguntar onde fica a sua paróquia, ele também não sabe, não frequenta a igreja que ele frequenta é uma igreja virtual, faz um estardalhaço nas redes sociais, mas não tem compromisso concreto com a igreja. Não é dizimista, não frequenta a missa com assiduidade. Eles manifestam seu catolicismo pelas redes sociais. E é um número que parece vultoso, mas a verdade não é tão vultoso quanto o barulho que faz nas redes sociais. Depois nós temos os católicos tradicionalistas. Esses católicos tradicionalistas são aqueles que não aceitam o Concílio Vaticano II, que não aceitam os papas que vieram depois do Concílio Vaticano II, muito menos o Papa Francisco, o Papa atual.
é aquele que gosta da liturgia de Pio V, aquele que gosta da missa ainda em latim e diz que a autêntica missa é a missa em latim, não aceitam a evolução da igreja, as reformas que a igreja teve há mais de 100 anos, enfim, são aqueles presos à tradição da igreja, não acompanharam a evolução da igreja, não viveram naquela época, muitas vezes não consegue entender aquela época, não sabe muitas vezes nenhuma palavra em latim, mas gosta da missa em latim. Esses são os católicos de linha mais ortodoxa, tradicionalista. Depois, nós temos também os católicos sincréticos. Quem são os católicos sincréticos? São aqueles que, além da Igreja Católica, eles vão também em outras religiões e acham isso a coisa mais natural do mundo. Hoje vem a missa, amanhã vai a um terreiro de Umbanda, depois vai a uma igreja evangélica, depois vai a uma igreja, a uma religião ou seita do Santo Daime, depois vai a outra. Enfim, transitam por todas as mais diferentes formas de religiões, de manifestação religiosa, mas se consideram católicos e acham isso a coisa mais natural do mundo. Geralmente gosta da linha espírita, fala de coisas espíritas, mas diz que é católico. Esses são católicos que a gente classifica como católicos sincréticos. Depois nós temos os católicos customizados. Esse é uma outra categoria moderna de católicos. O pensador Leandro Carnal, que costuma falar bastante dessa categoria de católicos. O que é o católico customizado? Vamos lembrar primeiro o que é uma customização. Você pega uma roupa, por exemplo, uma camiseta, e aí você pega aquela camiseta e faz cortes nela, pintura, apliques e deixa ela a sua cara. Do jeito que você comprou ela de um jeito na loja, mas depois você pega essa camiseta e adapta essa camiseta o seu estilo, o seu gosto. E tem pessoas que fazem isso com o catolicismo. Ela pega do catolicismo aquilo que lhe convém. Então, se isso lhe convém, ela aceita. Se isso não convém, ela não aceita. Ela não segue as doutrinas. Diz que aceita os dogmas da igreja, mas na hora que você fala, por exemplo, do dogma da infalibilidade do Papa, ela já não aceita. O Papa não é infalível. A igreja tem que ser do meu jeito. Então, não é ela que se adapta à igreja, é a igreja que tem que se adaptar a ela. Então, esse é o católico customizado. Nós temos muitos católicos desse tipo. Não conhece a doutrina da igreja, o pouco que conhece não concorda com algumas coisas, aquelas coisas que lhe convêm. Então, quando a igreja tem as suas normas, as suas regras, isto eu não aceito. Esse tipo de católico hoje tem um número significativo e às vezes estão aí presentes nas nossas missas, mas não aceitam as orientações da igreja, não aceitam os documentos da igreja, ou pega o documento da igreja e fala, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu concordo, isso eu não concordo. Não tem que concordar, a igreja tem as suas normas, as suas regras. Se você é católico, você tem que concordar com as normas, com a doutrina da sua igreja. Isso vale para qualquer igreja. Se você entra numa igreja, manifesta uma religião, mas você não concorda, então você não faz parte dela. Simples assim. Então, os católicos customizados são esses católicos que muitas vezes são também católicos que classificam lá, transitam entre os católicos virtuais. Depois dos católicos customizados, nós temos os católicos de esquerda. O que é o católico de esquerda? É aquele que vê tudo pelo viés da sociologia, das ciências sociais ou do social. Às vezes não tem noção de sociologia, mas vê tudo pelo viés sociais. Lê a Bíblia pelo viés sociais, traz a espiritualidade para o olhar, o foco social. Esses acabam esvaziando o sagrado, acabam esvaziando a espiritualidade, acabam fazendo da igreja quase que uma ONG ou uma manifestação social.
Em vez de ir à procissão, vai a manifestações sociais, a aspectos políticos. Então, esses são os católicos de esquerda. Depois nós temos os católicos de direita, já que temos os católicos de esquerda, temos também os católicos de direita. Os católicos de direita acham que tudo o que não for como ele pensa é comunismo. Basta falar de alguma coisa da doutrina social da igreja e já leva para o lado do comunismo. Esse padre é comunista, esse bispo é comunista, este papa é comunista. Ou seja, a partir do momento que usa um argumento tão raso quanto esse, encerra qualquer tipo de diálogo. Não dá para você abaixar a um nível tão raso quanto esse para discutir com uma pessoa que usa uma expressão assim tão sem significado quanto essa, sem conhecimento. Então nós temos também muitos católicos que acham que tudo aquilo que foge ao tradicional, que foge à doutrina, ou mesmo não fugindo da doutrina, como é o caso da doutrina social, acaba achando que é comunismo. Mas nós temos outras categorias de católicos, eu falei que são 15, né? Então aqui a 11ª categoria de católicos são também os católicos ecléticos. O que são católicos ecléticos? São aqueles que transitam entre a direita, a esquerda, o tradicionalismo, a modernidade, os avanços, os retrocessos. São aqueles que pegam um pouquinho de cada um e formam o seu perfil. E ele transita, então, entre a tradição e a renovação. Aquilo que ele vê que é bom, ele passa por um filtro, e fala, isso serve da tradição, isso serve da modernidade. Então, esses são católicos ecléticos. Pega o que tem de melhor em cada um e segue aquela linha. Mas nós temos também outra categoria de católico, o católico pentecostal. O que é o católico pentecostal? Geralmente ele é adepto do movimento Renovação Carismática Católica. Pentecostal vem de manifestação do Espírito. Então, esse tipo de católico, ele vê tudo por dois ângulos. O ângulo do Espírito Santo e o ângulo do demônio. Tudo ou é o Espírito Santo ou é o demônio. Esse tipo de católico, ele gosta de louvação, ele gosta de festa, ele gosta de danças, ele gosta de palmas, gosta de euforia. E vai da euforia à depressão. Num grupo de oração, num momento de louvor, ele vai aos extremos, da euforia, com palmas, danças, até um momento mesmo quase que de depressão e choro. Então, há esses extremos na manifestação do católico que se enquadra no perfil de católico pentecostal. Depois nós temos católicos indiferentes, outra categoria de católico. O católico indiferente, para ele, tanto fez, tanto faz. Ele não se preocupa com nada, a não ser consigo próprio. Ele não quer saber se a igreja está indo para a direita, para a esquerda, para o centro, que rumo está indo. Ele fica na dele. Ele não tem essas preocupações com a vida da igreja. Ele não se incomoda, não incomoda com ninguém e não gosta de ser incomodado. Depois, nós temos outra categoria de católico, o católico midiático. O que é o católico midiático? É aquele que assiste a missa pela televisão. Ele acompanha os padres midiáticos. O que um padre da mídia diz para ele é norma, é doutrina, é o que a igreja diz. Ele pensa, ele age, ele procede como esses padres da mídia. Ele contribui com a igreja da televisão. Ele não contribui muitas vezes com a paróquia, nem pastoral, nem com o dízimo, mas ele é fiel na contribuição com a TV tal, com o padre tal. Então ele segue padres da mídia. E às vezes vai até a romaria, a santuários, não por causa do santo que lá está, o padroeiro que lá está, mas por causa do padre que está naquele santuário. O dia que o padre sai daquele santuário, ele não vai mais naquele santuário, porque ele segue aquele padre.
Também nós temos os católicos engajados. São aqueles que são fiéis às missas, são aqueles fiéis ao dízimo, são aqueles que participam de pastorais, são aqueles que assumem trabalhos na comunidade, que acompanham a vida da sua paróquia, acompanham a vida da sua diocese, ele se coloca à disposição, ele lê os documentos da igreja, ele não mede esforços para ajudar na sua paróquia, ele se empenha, ele é chamado de agente de pastoral, ele acompanha os documentos da igreja, ele está consciente de tudo o que está acontecendo na igreja nos vários níveis, universal, do seu país, do seu regional, da sua paróquia, da sua comunidade. Então esse católico é um católico precioso para a vida da igreja porque ele tem noções fundamentais de eclesiologia e ele soma muito com a igreja. E eu esqueci de falar lá dos católicos virtuais, tem uma outra característica que eu acabei me esquecendo. Geralmente os católicos virtuais, os católicos que acompanham, que fazem muito barulho nas redes sociais, eles costumam seguir gurus das redes sociais. Às vezes, gurus que nem são católicos, né? Que às vezes se identificam como católico, ousam dar ordem para o Papa, ousam dar ordem para o Bispo, têm a sua linha, arrebanham uma multidão de pessoas e as pessoas se curvam diante desses líderes, desses gurus, como se eles fossem deuses. Alguns seguem até padres que já foram excomungados da igreja, que já foi publicado até no documento do Observatório Romano, a excomunhão, e as pessoas estão seguindo, achando que é da Igreja Católica, e não é. Mas porque eles têm influência digital, são influenciadores digitais, então eles arrebanham uma multidão. Esses católicos virtuais formam uma igreja virtual e aí então forma essa categoria. Então são essas 15 categorias de católicos, pode ser que tenha outras aí também, mas eu consegui mapear estas 15 categorias para a gente conhecer um pouquinho como é que é multifacetado o rosto da nossa igreja. Não dá para você ter uma única linha quando você vê assim tantos perfis, tantas manifestações ditas católicas dentro de uma única igreja. Não sei se isso é riqueza, se isso é pobreza, mas eu trago aí para vocês avaliarem. Claro que se fosse de um jeito só, seria muito pobre. Isso também traz uma certa riqueza para a igreja, essa variedade ou variabilidade de manifestações católicas, só para a gente conhecer como é que funciona. Então, não é bom a gente achar, sou o dono da verdade, eu tenho a verdade, o que eu falo é correto, o que os outros falam erro, não está certo, enfim. Quando você vê alguém se adonando da verdade, tome muito cuidado, porque essa pessoa é perigosa. A verdade não é propriedade de uma pessoa. O único que tem a verdade é Ele, Jesus Cristo. Nós, seres humanos, não temos a verdade, nós temos parcelas da verdade. Então, se alguém disser que tem a verdade, que é o correto, desconfie dessa pessoa. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Eu deixo aqui também a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.